Existe algo nos relatos dos evangelhos que quase ninguém comenta. Algo desconfortável que não combina com aquela imagem de Jesus como apenas um exemplo perfeito de um ser humano que devemos copiar. Quando você observa com mais atenção suas palavras, suas atitudes, surge uma sensação constante de distanciamento. É como se ele estivesse entre as pessoas, vivendo no mesmo mundo, mas nunca realmente fazendo parte totalmente dele. Ele fala o tempo todo sobre o outro reino, outro lugar, outra realidade que não é essa. Ele repete várias vezes que seus seguidores estão no mundo, mas não pertencem a ele, que o verdadeiro lar deles não é aqui, que tudo ao redor é passageiro, instável e não deve ser tratado como algo definitivo. E quando você lê os chamados evangelhos gnósticos, que ficaram fora da Bíblia oficial, essa ideia fica ainda mais clara e ainda mais perturbadora. Nesses textos, Jesus vê o mundo como uma espécie de prisão, um lugar dominado por ignorância e escuridão. E sua missão era ajudar as pessoas a perceberem que estavam presas e mostrar que existe uma saída. Mesmo os evangelhos tradicionais ainda deixam escapar sinais desse distanciamento, apesar de séculos de interpretações que tentaram torná-lo mais adaptado à sociedade e à religião. Existe um momento em que sua própria família vai procurá-lo, achando que ele perdeu a razão. Alguém diz que sua mãe e seus irmãos estão lá fora esperando por ele. E ele então responde de uma forma surpreendente: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" E aponta para seus discípulos, dizendo que aqueles que seguem a vontade de Deus são sua verdadeira família. Isso não é apenas uma frase simbólica. Isso mostra uma quebra com os traços familiares tradicionais. Ele está colocando a conexão espiritual acima da conexão biológica. Em um outro momento, um homem diz que quer segui-lo, mas pede primeiro para enterrar seu pai. E Jesus responde: "Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos." Isso pode soar meio frio da parte de Jesus, mas a ideia parece ser que existem pessoas que estão espiritualmente adormecidas, vivendo apenas preocupadas com o mundo material. E existem aquelas que estão preparadas para algo maior. Essas duas formas de existência não são vistas como a mesma coisa. Isso revela alguém que enxerga o mundo humano comum, com suas obrigações, tradições e rotinas, como algo limitado, algo que pertence a um nível mais superficial da realidade. Durante toda a sua vida, Jesus frequentemente se afastava das multidões. Ele ia para lugares isolados, passava noites sozinho, em oração ou em silêncio. Normalmente isso era visto como prática espiritual, mas também pode ser visto como alguém que precisava se afastar, porque o mundo ao redor era cansativo, pesado e não correspondia àquilo que ele realmente era. Seus ensinamentos frequentemente criam uma divisão clara entre dois níveis de realidade. Ele diz coisas como: "Meu reino não é deste mundo. Vocês são deste mundo. Eu não sou. Eu vim como luz para que vocês não permaneçam na escuridão." Essas frases criam um contraste direto: luz e escuridão, cima e baixo, este mundo e o outro reino. Nos textos gnósticos, isso é ainda mais direto. No Evangelho de Tomé, por exemplo, há uma frase que diz que as pessoas vieram da luz. Isso pode sugerir que a verdadeira origem delas, ou nossa, não é o mundo físico, mas algo além dele. Outra frase simbólica fala sobre o leão e o homem. Na interpretação gnóstica, o leão representa os impulsos materiais e físicos. Quando a consciência domina esses impulsos, existe revolução. Quando a pessoa se torna completamente dominada pela matéria e pelos desejos, ela acaba se perdendo. O Evangelho de Filipe também traz uma ideia forte. A ressurreição não é algo que acontece depois da morte.
mas algo que acontece enquanto a pessoa ainda está viva. É uma mudança de percepção. Isso sugere que Jesus já vivia nessa outra realidade. Por isso ele parecia tão diferente. Ele estava consciente em um mundo onde a maioria das pessoas ainda não estava. Ele nunca construiu uma vida tradicional aqui. Nunca se casou, nunca teve filhos. Ele mesmo disse que não tinha onde repousar a cabeça. Isso não parece ter sido um acidente. Parece ter sido uma escolha consciente de não se apegar ao mundo material. Sua própria família, por exemplo, teve dificuldades em entendê-lo. Eles achavam que ele estava fora de si, tentando levá-lo embora. Mas ele continuou seguindo seu próprio caminho. Seus ensinamentos, por outro lado, sobre riqueza também mostram isso. Ele dizia para não acumular tesouros na terra, porque tudo aqui se deteriora. Deus vai me usar para fazer... Isso mostra uma visão de que as coisas materiais são temporárias e não devem ser o verdadeiro foco de tudo. Até seus milagres podem ser vistos sob essa perspectiva. Andar sobre a água, curar pessoas, multiplicar alimentos. Esses atos mostram alguém que não estava totalmente limitado pelas regras normais da realidade. Alguns textos ainda vão mais longe e sugerem que seu verdadeiro ser não foi afetado pela crucificação, que o corpo pode ter sofrido, mas sua essência permaneceu além disso. No momento antes de sua prisão, ele demonstrava angústia. Ele pede para não ter que passar pelo que estava por vir. Isso mostra que ele sentia o peso da existência humana, mesmo sendo alguém que parecia não pertencer completamente a ela. Durante todo o tempo, ele foi mal compreendido. Seus seguidores nem sempre entendiam. As pessoas esperavam que ele se tornasse um líder político, mas ele falava de algo totalmente diferente. Ele dizia claramente: "Eu não sou deste mundo." Isso é uma afirmação direta de não pertencimento. Nos textos apócrifos, sua missão é descrita como despertar as pessoas, lembrá-las de quem realmente são. Ele diz que o mundo odiaria aqueles que seguissem seu caminho, porque eles deixariam de pertencer a esse mesmo mundo. Isso revela que esse despertar cria uma separação, uma mudança de identidade. Seja interpretado de forma literal ou simbólica, o resultado é sempre o mesmo. Jesus aparece como alguém que nunca se sentiu totalmente parte do mundo como a gente conhece, o mundo como nós passamos a conhecer. Ele viveu como alguém apenas de passagem, como um estrangeiro em um lugar temporário. E seus ensinamentos parecem apontar para essa mesma percepção, que este mundo não é o destino final, que existe algo muito além daqui, que o que parece permanente é só, na verdade, passagem. Mas existe um detalhe final que muita gente ignora nisso. Se Jesus realmente viveu com essa sensação constante de não pertencimento, isso muda completamente a forma como entendemos a sua mensagem. Porque talvez o objetivo nunca tenha sido se encaixar, entre aspas, digamos assim, melhor neste mundo. Talvez o objetivo fosse perceber que essa sensação de estranheza tem um motivo. Ao longo de vários e vários ensinamentos dele, nunca prometeu conforto material, nunca prometeu estabilidade. Muito pelo contrário. Ele disse que eles seriam incompreendidos, rejeitados, que o mundo não os reconheceria. Não como forma de punição, mas como uma consequência natural de enxergar algo que a maioria ainda não vê. É como acordar em um lugar onde todos ainda estão dormindo. Você está ali fisicamente, ainda anda pelas ruas, ainda fala com as mesmas pessoas, mas algo dentro de você mudou. E depois disso, é impossível voltar a ser exatamente quem você era antes. Talvez seja por isso que, no final, sua mensagem nunca foi sobre construir algo permanente aqui nessa terra, mas lembrar que
tudo isso é só temporário, que a identidade que construímos aqui é apenas uma camada superficial da existência, e que existe algo muito mais profundo, algo que não pertence a este mundo. Jesus não veio para cá somente para ensinar. Ele veio para apontar uma direção, apontar uma verdade que não pode ser forçada, apenas reconhecida. E talvez, para aqueles que realmente entendam, a sensação de não pertencimento deixa de ser um vazio e passe a ser um sinal. Um sinal de que você começou a perceber que este mundo nunca foi o destino final, mas apenas o caminho até a outra dimensão. Aqui foi Eliezeira e até o próximo vídeo.